Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast da Dr. Global. Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante. Eu tenho certeza que você aí tem muitas dúvidas, que todos nós temos esse órgão tão vital para o corpo humano, mas que também reflete muito das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Nós vamos falar sobre o coração. E para isso, nada melhor do que conversar com uma especialista no assunto, a médica cardiologista doutora Joyce Viana. Muito obrigado por senhora estar Muito aqui, viu? obrigada, estou muito feliz de estar aqui, A felicidade é nossa. e estamos aí à disposição de vocês. A cardiologia é minha vida e mais do que remediar, né, eu trago aqui também a importância da medicina preventiva, da cardiologia preventiva, E é possível se prevenir como? Já pegando carona na sua resposta. através de um rastreamento diagnóstico minucioso das doenças cardíacas. Quem pratica esporte, está ali na academia todos os dias, tem um coração mais saudável? Isso é um mito ou é uma verdade? É um mito perigosíssimo. A pessoa, ela não deve achar. eh, eu tenho um velho ditado: quem vê cara não vê coração. Então, às vezes, a pessoa tem aquela aparência de saudável no espelho, ela está crescendo, né? O músculo está crescendo, mas esquece de olhar um órgão que aumenta muito a demanda durante a atividade física. Então, é muito importante a pessoa fazer uma avaliação detalhada, com muita frequência, né? Principalmente à medida que a gente vai progredindo nos treinos. E quando a doutora fala assim, eu tenho certeza que logo você imagina aquelas cenas que, de vez em quando, a gente recebe na internet, né, nas redes sociais. A pessoa está ali treinando e, de uma hora para outra, ela começa a passar mal, infarta ali ou não, né, ou tem outro mal súbito qualquer, e acaba morrendo na academia. Como é que é possível explicar? Porque presume-se, e aí é meramente uma presunção, porque nem todo mundo faz, que aquela pessoa fez uma avaliação médica, né? E ainda assim veio a óbito. Por que esse tipo de caso acontece, na sua opinião? Na verdade, quem assina um atestado médico, ele tem que fazer uma avaliação minuciosa. Não é só um relatório médico para a academia. Esse coração ele tem que ser bem avaliado. Tanto a parte dinâmica quanto a parte estática. Tanto a parte estrutural do coração tem que ser bem avaliada, quanto a parte dinâmica, porque o coração ele é exigido em algumas modalidades esportivas até 4, 5, 10 vezes mais do que normal em repouso. Então, para evitar a morte súbita, é importantíssimo fazer o que a gente chama de avaliação pré-participativa. A gente tem um estudo em Vêneto, da Itália, que é com Conrado e Domênico Conrado, que ele fez entre o ano de 1979 ao ano de 2004, com esportistas de 12 a 35 anos. E essa avaliação pré-participativa era uma avaliação cardiológica minuciosa nesses atletas, nesse grupo de atletas lá na Itália, e teve uma redução de morte súbita de 89%. Então, assim, é possível sim prevenir a morte súbita através da avaliação cardiológica pré-participativa. Então, muitas vezes a pessoa desconhece que tem o problema cardiológico e está aparentemente saudável e começa a praticar, né, academia, a correr, maratona. Tem gente que se inscreve em maratona sem ter o preparo adequado. Então, é você negligenciar com a sua saúde. Uhum. Ou seja, em algum momento houve uma falha ali, né? Uma percepção, algo que essa pessoa já tinha e que o médico ali no exame superficial não conseguiu perceber, né? Sim, inúmeros trabalhos, como o do Conrado, né, como o do Domênico Conrado, na Itália, mostra que
Se você faz uma avaliação médica pré-participativa atletas, mesmo esportistas amadores ou atletas profissionais, a gente consegue rastrear hoje com tecnologias, desde 1979, né, com o ECG, com pouca tecnologia, até hoje que a gente tem tecnologia para isso, a gente consegue rastrear, né, mais de 90% dos casos. E o nosso objetivo na cardiologia é jamais proibir, afastar a pessoa do exercício físico. Porque o exercício físico ele oferece tantos benefícios para a pessoa em qualquer faixa etária que seria uma loucura a gente falar, a gente afastar este paciente. Mas precisa de acompanhamento, né? Precisa de acompanhamento. A gente tem tecnologia para isso, a gente consegue fazer uma avaliação pré-participativa em qualquer modalidade, né? Seja modalidade esportiva, seja treinamento de força, seja treinamentos aeróbicos. A gente tem parceria, a gente pode fazer parceria com o personal, a gente tem avaliações que a gente consegue traçar zonas de treinamento, zonas de segurança para este paciente, mas o objetivo, né, é integrar este paciente o máximo. A gente quer, o movimento faz parte da saúde, faz parte do pilar né, de longevidade e saúde. Então, mesmo os nossos pacientes cardiopatas, eles têm muito benefício. Então, assim, o que as pessoas têm que ter em mente que a avaliação cardiológica ela veio para somar. E o nosso objetivo maior é, sim, afastar a morte súbita. E muitas pessoas, às vezes, têm medo. Não, eu tenho medo de ir no cardiologista, eu tenho aquele receio de ir no cardiologista porque eu posso achar um problema que isso pode me afastar daquela determinada modalidade que eu gosto. Às vezes, eu gosto no beach tennis, eu gosto disso, daquilo. Mas isso não é verdade. A gente, hoje, a maioria dos problemas cardiológicos, eles são tratáveis. E a gente quer inserir todas as pessoas no movimento, né? Neste movimento. Nosso corpo precisa de movimento, a gente precisa ter músculos saudáveis, né? Então, o objetivo é jamais afastar, mas não negligenciar. A gente precisa ter segurança, tranquilidade, e à medida que a idade vai avançando, o coração ele vai envelhecendo e a gente tem outras peculiaridades em relação a este paciente. Agora, é verdade que o corpo dá sinais de que o paciente vai ter algum problema muito antes do problema acontecer? A maioria das vezes, sim. E quais são esses sinais? A pessoa, a fadiga, respiração ofegante, às vezes durante o treino, a pessoa vai, né, na hora que vai fazer o agachamento, tonturas, palpitações. Então, existem vários sinais. Esforço, quando faz um esforço mais acentuado, a pessoa pode sentir desconforto no peito, pode sentir desconforto no braço, né? Então, a gente fala muito, né, na cardiologia, se a gente tem dor da mandíbula até o umbigo, a gente tem que pensar em coração, né? Então, a angina, né? Então, principalmente em pacientes acima de 35 anos. E quanto tempo antes o corpo começa a indicar que tem algo que não está legal, que pode acontecer uma situação pior? A maioria das doenças cardíacas, elas são assintomáticas, elas não apresentam nenhum tipo de sintoma ou são oligossintomáticas, poucos sintomas. Às vezes, o mais frequente é o cansaço. É o cansaço, é a falta de ar, aos esforços, a respiração ofegante, é um sinal, a pessoa não progride no treino, é interessante procurar ajuda, né? Então, a gente tem que ficar atento aos sinais do nosso corpo, em todos os sentidos. Por exemplo, dor no peito está sempre ligado ao coração ou pode ser outro problema? Pode ser outros problemas.
a gente tem problemas de esôfago, né, como esofagites, a gente tem problemas até musculares, né, as miosites, que também podem simular dor cardíaca, né? Ma- Mas a gente, como a incidência da doença cardíaca é muito alta na nossa população, e a gente tem que estar olhando com um olhar diferenciado para o problema cardíaco, porque é o que leva à morte súbita, é o que leva à morte da pessoa. Então, é melhor a gente sempre estar afastando que essa dor no peito seja cardíaca. E a gente tem alguns pacientes, como diabéticos e mulheres, que eles infartam mais sem apresentar desconforto no peito. As mulheres também? As mulheres Por também. quê? A maioria das mulheres, né, assim, quando infartam, nem sempre apresentam dores no peito. Elas podem apresentar outros sinais, ou suor frio, náusea, tontura, falta de ar, né? Então, nem sempre apresenta os sinais, que a gente fala, sinais típicos do infarto. Já os diabéticos é por causa da neuropatia diabética, então perde um pouco a sensibilidade também. Então, costuma também os diabéticos, a gente fala de infarto silencioso, né? Ele passa mal, às vezes tem náusea, suor frio, tontura, e às vezes são sintomas cardiológicos também, que a gente tem que ficar atento. Então, a gente fala que são infartos, são problemas mais silenciosos, atípicos, né? Que não é típico. Tem uma cena que eu acho que é muito comum e eu particularmente fico muito preocupado, porque Sim, quando eu vejo essas câmeras de segurança filmando alguém passando mal numa academia ou em algum local público, me chama muito a atenção o fato de que a imensa maioria das pessoas ali por perto não sabe o que fazer. Você não acha primeira pergunta, o que fazer diante de uma situação com uma pessoa que aparentemente está tendo um infarto ou algum problema no coração? Que providências eu devo tomar? excelente pergunta. A primeira providência é pedir, né, se a pessoa ela cai na sua frente, se ela perde a consciência, quase 80% de chance de ser uma arritmia ventricular, de ser um problema cardíaco e de ser um infarto agudo no miocárdio. Então, assim, a gente tem, sim, o atendimento, começar a massagem cardíaca, colocar esse paciente, começar a massagem cardíaca, mas o mais importante é acionar a urgência e trazer o mais rápido possível o DEA, o desfibrilador automático. Que nem todo lugar tem, né? E a gente deveria ter leis aí, locais públicos, né, locais como academias, deveriam sim investir. O desfibrilador, ele salva vidas. Ele é muito fácil de manusear, né, ele mesmo, na hora que você liga o botão, ele é feito para o suporte fora do hospital. Que dentro do hospital, eu sempre trabalhei em grandes urgências, de hospitais grandes, então a gente tem todo o aparato. O DEA, você liga o botão, ele já te explica o que você faz. A posição que você coloca nas pás, a distância na hora do choque. Ele explica passo a passo, até para uma pessoa leiga possa utilizar. Então, a criança maiorzinha pode, né, pode utilizar. Mas a gente tem que procurar aprender também a massagem cardíaca, porque a massagem cardíaca, eu vou manter esse sangue circulando. Ela tem que ser feita de forma que o tórax, né, comprime e deixa voltar. Então, tem que ser de forma adequada. Isso precisa de muito treinamento. Então, assim, geralmente profissionais de saúde estão em constante reciclagem para isso, para dar essa assistência. É importante fazer as compressões torácicas até o desfibrilador chegar. Então, o mais importante é nesses locais, né, de maratona, esses locais, ter uma assistência médica, né, estádio de futebol, né, onde que a demanda, o coração ele vai ser demandado, uma sobrecarga maior, é importante existir leis, né, para, por exemplo, rodoviárias, locais públicos, aeroportos, ter esses desfibriladores shoppings, né,
Porque se acontece uma parada cardiorrespiratória fora do ambiente hospitalar, esse indivíduo ele vai ter essa assistência mais rápido, né? Eu já tive vários casos de pacientes que tiveram parada cardíaca em academia. Como eu já trabalhei muitos anos numa grande urgência de grandes hospitais, como Biocol e Felício Roxo, então eles chegavam para a gente, e às vezes até colegas médicos faziam a massagem até o SAMU chegar, mas como a gente tem problemas de trânsito nas grandes cidades, esses desfibriladores eles têm que ser mais acessíveis, eles têm que estar mais disponíveis aí nesses locais de grande fluxo de pessoas. Ô, gente, Isso salva a vida, né? Que bom saber disso e que se torne lei mesmo, para que todos os locais públicos possam ter o desfibrilador, né? Eu acho que é muito difícil não ter na família no Brasil, numa família aqui no Brasil, alguém que não tenha um problema cardíaco ali no ambiente em que vive, né? Ou é um tio, ou é um primo, ou o pai, a mãe, né? Um irmão. E assim, a gente fica se perguntando qual é o momento de procurar um médico, porque tem muita gente também que vai ao pronto-socorro com uma crise de ansiedade, achando que está infartando, né? Quais são os caminhos sugestivos que o corpo dá para dizer assim, corre para o hospital porque você está tendo uma situação aí que pode ser um infarto? Olha, primeira coisa, não existe idade para ir no cardiologista. A gente que trabalha com, né, muitos anos com isso, a gente vê que desde a infância, a gente pode nascer com um defeito de fábrica, um defeito que a gente chama de defeito congênito. É lógico, né? Se esse motor vai envelhecendo, carro novo e carro antigo, lógico que o antigo vai dar mais problema, né? Mas o carro novo pode ter algum defeito de fábrica. Então, assim, não existe idade para ir no cardiologista. E hoje a gente tem exames que a gente consegue ver até o coração do feto, dentro da barriga da mãe. Então, primeira coisa, não existe idade. Então, assim, o momento certo não existe. O correto é levar pelo menos a sua criança ou as gestantes, né, fazer o transfetal, porque se tiver algum problema cardíaco, é o ideal, mas assim, os exames morfológicos costumam detectar problemas no pré-natal da gestante, costuma detectar. Então, não existe idade, porque qualquer pessoa, em qualquer faixa etária. Acima de 35 anos, eu tive pacientes recentes com 38, 39 anos que teve infarto agudo miocárdio. Então, assim, a pessoa já tem um tempo de exposição ali, então, este tempo de exposição, ele acaba desenvolvendo mais a doença aterosclerótica, né? Eu falo que é igual a parte hidráulica de uma casa, e essa parte hidráulica vai enferrujando ali, vai criando aquelas plaquinhas. Imagina uma casa com uma parte hidráulica aí de 20 anos e uma casa com uma parte hidráulica de 60, 70 anos. É lógico que a parte hidráulica vai ter mais crosta, vai ter mais ferrugem, aquilo que vai acumulando com o tempo. Então, o sistema cardiovascular ele vai envelhecendo e vai acumulando esses resíduos, aí, essas plaquinhas. Então, à medida que a pessoa vai envelhecendo, ela precisa ir com mais frequência e mudar. Hoje tem que mudar a concepção, porque a cardiologia evoluiu. Se a pessoa se contenta em fazer meia dúzia de exame de sangue e falar que aquilo é um exame um exame está tudo beleza, fiz meu check-up, minha rotina, talvez isso não seja suficiente para quem quer maratonar, por exemplo, ir para uma maratona, para um endurance, para uma prova de competição. Então, assim, se a pessoa ela pretende crescer em qualquer modalidade esportiva, primeira coisa, ela precisa procurar uma avaliação eficiente, diferenciada, dinâmica, avaliar a eficiência desse músculo cardíaco, né? Se aproveitar da tecnologia, né, de tantos recursos, né? De todos os recursos. Por falar em tecnologia, esses relógios que estão conectados, que dizem, né, que prometem monitorar o nosso corpo, Sim. eles são confiáveis? Olha, são Os smartwatches? São os relógios inteligentes, a gente tem as pulseiras inteligentes também. Olha,
eles estão aprimorando muito, isso foi muito discutido no Congresso americano este ano, né, de cardiologia. Sim, a maioria das marcas oferecem, sim, dados interessantes da saúde, podem ser, sim, aproveitados, né, a avaliação da frequência máxima cardíaca, da pressão arterial existe discussão, né, porque, como é dado do pulso, né, como eu trabalho com essa parte vascular, nem sempre a artéria do pulso é uma artéria boa de aferir pressão, né? Tem pessoas que têm ela mais afilada, costuma ser a artéria radial, né? Então, essas aferições de aparelhos de pulso nem sempre são tão eficientes como os aparelhos mais braquiais, que são vasos maiores, mais calibrosos, e eu consigo mais eficiência. Mas a maioria dos dados podem ser aproveitados, sim, de forma adequada. Nós temos agora uns relógios inteligentes que conseguem fazer até traçado de eletro, conseguem detectar até alguns tipos de arritmias e que estão sendo, sim, aprovados em vários trabalhos sérios, assim, né, pela Sociedade Europeia de Cardiologia. Então, realmente, algumas marcas são confiáveis, sim, e podem ser utilizados. Mas aquela pergunta que fica, será que esse indivíduo ele sabe mesmo realmente o que fazer com esses dados de saúde que ele tem em mãos? Aí ele vai responder: "Sim". Aí entra que nós profissionais que trabalhamos com esses dados da saúde, a gente pode estar orientando melhor, inclusive com parceria com o personal, né? Então a gente trabalha, a gente ama essa parte, né? A gente quer que o paciente se movimente com segurança e que ele entenda o que esses dados podem oferecer e tenha segurança de treino. Então, assim, o que as pessoas não entenderam hoje em dia é que é importante não só ter esses dados, mas saber como utilizá-los, de forma a favor, né, Então, é possível, sim, hoje tem tecnologia desses relógios inteligentes, dessas pulseiras inteligentes, elas podem serem todas utilizadas aí no esporte, em várias modalidades, e ajudar, sim, os nossos pacientes a detectar até arritmias. Ai, que bom. Tema polêmico: anabolizantes. Sim. Qual que é a sua opinião? Olha, os anabolizantes, eles existem no mercado há muitos anos. Eles são usados na medicina para tratamentos de hipogonadismo, tratamentos de atrofias musculares. Então, eles já existem há muito tempo, os esteroides, né? O nosso coração, ele tem receptores androgênicos. Então, o uso por fins estéticos dos anabolizantes, as pessoas têm que entender que, à medida que o meu bíceps aumenta, o meu coração ele vai aumentar, porque eu tenho receptores para esses receptores que a gente chama receptores andrógenos no músculo cardíaco. O coração é um músculo, ele adapta à modalidade esportiva, né? A gente tem o coração do atleta. Então, o que acontece? O uso para fins estéticos, sem monitorização, à medida que os anos foram passando, eles foram vendo, né, todos os problemas que foram surgindo aí. A gente chama de uso suprafisiológico, doses suprafisiológicas. Ou seja, além do razoável. A gente tem as doses fisiológicas próximas do fisiológico. A gente não condena o hormônio, porque tem muitos pacientes que realmente têm necessidade, tem patologias que têm necessidade do uso fisiológico para repor aquele determinado hormônio.
E hoje, com a nanotecnologia, a gente tem os hormônios bioidênticos que estão cada vez melhores. Mas o problema é a pessoa fazer sem orientação, usar sem orientação. Agora que entra o problema. O problema é que a maioria desses pacientes jovens que usam anabolizantes, eles são orientados por pessoas da própria academia, às vezes, e a maioria desses produtos são produtos do mercado negro, que são falsificados. Às vezes eles usam alguns suplementos que têm hormônio né, misturado em alguns suplementos. A gente vê várias denúncias. Então, assim, é muito perigoso. O que acontece? Foi observado não só, né, problemas renais, problemas hepáticos. O laboratório desses pacientes, o sangue ele fica mais viscoso. Então, a gente fala um aumento do hematócrito. Com esse sangue mais viscoso, ele tem mais formações trombóticas. Então, esse paciente ele tem mais risco de tromboses, né? A retenção hídrica. E se a pessoa decide parar de usar, o que acontece com o coração? Pois é. Calma, calma aí. Ele pode, dependendo do tempo de exposição ao esteroide, ele pode ter uma melhora sim, tá? Mas existe alguns casos de fibroses, né, que não tem, que às vezes a gente tem mais dificuldade de voltar. Então, isso vai depender da dose, vai depender do tempo de exposição, da substância. Tem algumas substâncias que são mais cardiotóxicas, tem substâncias que são cardiotóxicas diretas, ou seja, que prejudicam o coração de forma direta. Então, além de prejudicar, né, então a gente pega casos de fibrose no meio da musculatura miocárdica. Eu faço um tipo de exame que chama strain, que é o Econ strain, que a gente detecta. Fibrose significa morte mesmo ali da célula, né? Então, você vê que tem alguns anabolizantes que são cardiotóxicos. Isso vale também para o suplemento? Não, tá. Existem suplementos nutricêntricos, né, nutricênicos, que são ótimos, são excelentes. A suplementação ela veio para somar, mas a gente está falando assim que existe um mercado paralelo de coisas falsificadas, que querem resultados rápidos e, às vezes, misturam. Aí as pessoas nem sabem que estão tomando hormônios, né, de GH, hormônio de crescimento. Então, assim, tem N coisas. E tem pessoas que fazem com monitorização médica, né, faz a reposição hormonal com monitorização médica, com indicação, tudo direitinho. E faz o rastreamento também dos riscos através de exames. Então, são várias alterações que os esteroides podem provocar. Nada melhor do que ter acompanhamento médico, né, doutor? Sempre, acompanhamento médico sempre, né? Então, a gente tem tecnologia hoje para detectar esses problemas cardíacos e você pode ter certeza, né? Se o músculo está, o coração ele vai crescer, né? Se a pessoa está crescendo, isso a gente consegue acompanhar esse crescimento, que o coração ele vai se adaptando, mas ele tem receptores androgênicos. Então, a gente acha que é só a musculatura de fora que está crescendo, eu estou naquele shape bonito, eu estou musculoso ali no espelho, mas esquece que lá dentro também está acontecendo algumas modificações. A gente vê aumento de baço, vê aumento de fígado, vê aumento, né, problemas de rim, retenção hídrica, isso costuma aumentar a pressão. Além de outras coisas, né? Acne, queda de cabelo. Então, assim, tem que estar tendo acompanhamento médico, tem que estar tendo direcionamento, aí o negócio não pode ser assim de qualquer forma. E, geralmente, são pacientes jovens que começam a fazer uso suprafisiológico na academia de forma né, não orientada, às vezes até sem médico,
às vezes algum coach, alguma, né, lá da academia fala, usa isso, usa aquilo. E a pessoa, e o início a pessoa fica muito bem, ela se sente muito bem, porque o hormônio, os derivados de testosterona, a pessoa fica, é, ela se sente bem disposta, ela vai sentir que ela vai crescer e ela não quer largar aquilo. Aquilo está sentindo bem. No início, né, tudo fica muito bom, mas com o tempo de exposição, que a gente vai vendo os problemas, e principalmente os problemas cardiológicos. Esse coração cresce, a gente chama de hipertrofia, mas às vezes começa, né, dar uns, por exemplo, a fibrose, você vê que não é uma hipertrofia saudável, é uma hipertrofia patológica. Então a gente começa a ver essas alterações nos exames, e esse paciente ele tem maior risco, sim, de problemas cardiológicos. Entre as cardiomiopatias, as insuficiências cardíacas, os infartos, as arritmias cardíacas. A arritmia é bem frequente, né, nesses pacientes. Ô, gente, como tudo que é bom passa rápido, doutora, a senhora vai ter que voltar aqui outras vezes para a gente poder falar de mais assuntos. Nosso tempo está acabando, infelizmente, mas que alegria ter a senhora aqui, viu? Nós estamos à disposição. A senhora vai voltar mais vezes, que as perguntas são muitas, as dúvidas são gigantes. Obrigado pela sua participação conosco aqui, viu? Que você continue fazendo o seu trabalho brilhante. Onde é que as pessoas podem te encontrar? Nós estamos na clínica Apex, né, próximo ao Mineirão, né, e o que precisar nós estamos lá, bem equipados, para poder recebê-los. Tá joia. Muito obrigado pela sua participação, viu, doutora? Obrigado a você pela sua companhia. A gente se vê na nossa próxima edição.